cidade de ouro em Cristo nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Congresso de Missões Cimismo. Agradecer a Deus porque Ele tem nos sustentado até aqui. Pastor Antônio Moura, um amigo, nos confiado a tribuna mais uma vez. Agradecer a Deus pela presença do meu amigo, Bispo Carlos Augusto. Também estivemos juntos aqui de manhã, pregou a palavra de Deus. A todos os pregadores que já nos antecederam, Pastor Iago Moura, hoje pela manhã os pastores que pregaram pela manhã, na manhã missionária, quando estivemos aqui até mais ou menos 1h da tarde. Deus falou neste lugar, Deus tem falado desde o início. Nesse momento a minha esposa e meus filhos, eu creio, estão assistindo em casa, já passei para eles o link. E missão não pode parar, tem que continuar. E Deus, Ele quer nos usar como instrumento para que, através da Tua palavra, vidas venham ser alcançadas. Meu óculos está meio quebradinho aqui, irmãos. Soltou a perninha ontem, né? Então, dá para ver que ele está meio capenga. Mas não é a perna que vai resolver meu problema, é só esse vidro aqui na frente. João capítulo 14, vamos lermos apenas os 3 primeiro versículo, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Poder assentar em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Gilvan Portela, cadê ele? Sumiu? Não está aqui, né? Meus irmãos, o texto que acabamos de ler nos fala a respeito de uma promessa. É a palavra do próprio Cristo, o qual diz que vai para a casa do Pai, vai preparar lugar e vai retornar para buscar a tua igreja. O início do texto, no versículo 1, não turbe o vosso coração, é uma palavra de consolo dado pelo próprio Cristo aos seus discípulos, àqueles que o seguiam. Porque sabia Cristo que, após ele ascender aos céus, após ele voltar para os céus, os discípulos eles ficariam meio que atordoados, amedrontados. Normal seria porque um homem que eles viram curar, ressuscitar, libertar, e depois ver ele sendo escorraçado, sendo levado ao Calvário em uma cruz, e mesmo diante de todo o poder, toda a autoridade que tinha, ele não recuou, não retrocedeu, manteve o seu posicionamento até a morte de cruz, porque já estava escrito, não somente a tua vinda, mas também a tua partida. A promessa de vinda já aconteceu, do nascimento de Cristo. Agora vem a promessa do retorno dele para buscar a tua igreja. Mas eu quero entrar diante da revelação da palavra de Deus, porque me chama a atenção que todo o texto que é lido dentro do livro sagrado, ele é revelado. Há uma revelação sombria, a qual fica escondida, e para acessarmos a essa revelação, nós temos que estudarmos, temos que consagrarmos, temos que jejuarmos, temos que pagar preço, porque a palavra de Deus, ela se revela, mas se revela para aqueles que querem compromisso com ela. Infelizmente, vivemos em um tempo em que a técnica diante da teologia,
ela tem feito com que muitos tenham se enriquecido e esquecido de onde arranca as suas riquezas, e ao mesmo tempo de serem patrocinadores da obra de Deus. Mas quando Jesus fala, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, existem três situações para que um homem, na cultura judaica, ele poderia ter acesso, ter uma esposa, casar com a esposa. A cultura judaica, a história diz que a criança do sexo masculino, a partir dos teus 6 anos de idade, ele começa a ser doutrinado através da lei. E quando ele chega aos teus 10 anos de idade, ele já sabe de cor e salteado todas as 613 leis judaicas. E esse menino, quando ele completa os seus 10 anos, agora, com toda essa sabedoria, ele é emancipado. A emancipação dá a ele agora o direito de ser responsável pelos seus atos, pelas suas ações. Tendo em vista que ele conhece agora a lei, e sabe que, através da lei, para se casar, ele começa a analisar. Há 3 situações. A primeira situação é através do dote. Para conseguir uma esposa, teria que pagar o dote por essa esposa. O segundo, se não tivesse dote, não tivesse valor, teria que trabalhar por essa esposa. O terceiro, teria que cometer um ato de bravura. Um ato de bravura daria acesso também a ter uma esposa. O dote, trabalhar pela esposa, e o ato de bravura. E quando eu falo que a palavra de Deus é revelada, se você caminhar pela Bíblia Sagrada, você vai ver textos, histórias dentro da própria Bíblia que ela parafraseia com o texto de João, capítulo número 14. Se você abrir a tua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 24, do versículo do 1 ao 4, e após o versículo 10 tu vai entender. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Número 2, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Número 3, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Número 4, mas que irás à minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Versículo número 10 do capítulo 24 de Gênesis. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que com toda a sua fazenda do seu senhor estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a sua mãe e a seu irmão. No versículo de número 54, então comeram e beberam ele os varões, que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se de manhã e disseram: deixa-me ir ao meu senhor. A história de Isaque, ela mostra claramente quando Abraão, ele faz esse compromisso de juramento com Eliezer, o teu servo: põe a mão debaixo da minha coxa e jura que você vá até lá e vai trazer uma esposa para o meu filho das minhas terras.
sabiamente, conhecedores da lei, ele leva o dote para chegar lá, entregar o dote à esposa e parte à mãe da esposa, para que ele pudesse logo mais à frente trazer Rebeca. O segundo item, no capítulo de número 18, melhor dizendo, no capítulo 29 de Gênesis. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, há de me servir-me de graça, declara-me qual é o teu salário. Porque és tu meu irmão, há de me servir-me de graça, declara-me qual é o teu salário. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel e tua filha menor. Isaque, ele paga o dote por Rebeca. Jacó, ele trabalha por Raquel, é enganado e logo após trabalha mais 7 anos para realmente ter acesso a Raquel. Ele é enganado, deita-se com Lia. Quando ele descobre que é Lia, ele trabalha 7 anos. Eu faço questão de ter Raquel comigo. Eu vou pagar mais 7 anos de serviço por ela. Dote, trabalho, ato de bravura. Saul, eu entendo que para que Saul fizesse a oferta a Davi, ele estava reparando o comportamento, os olhares de Davi para a tua filha Mical. Ele simplesmente, entendendo que Davi, ele estava afeiçoado com Mical, e ele estava com ódio de Davi, porque Davi se destacava a cada dia. Ele entenda no teu coração e arma uma cilada para Davi. Vou fazer algo. Se você trouxer 100 prepúcios dos filisteus, tu terás acesso à minha filha Mical. Os filisteus, inimigos ferrenhos do povo de Deus. Davi, de forma ousada e altiva, ele sai para a batalha, guerreia contra os filisteus e não traz sem prepúcio. A ousadia dele é grande e o amor por Mical era tão grande que ele mostrou para Saul que ele não era somente aquilo que ele achava. Ele era muito mais do que aquilo, porque ele tinha um Deus com ele. A história diz que Davi, ele traz 200 prepúcios do exército filisteu. Guerreou contra 6 homens. O homem, quando ele queria acessar a tua esposa, ele não interessava para ele qual era o valor que ele haveria que pagar. Se era dote, ele tinha valor, ele pagava pela esposa. Se era trabalho, eu não tenho finança, mas eu vou trabalhar porque eu quero a esposa. Eu não tenho dote, não vou trabalhar, mas eu sou guerreiro. Eu vou fazer algo, mas eu vou ter acesso à minha esposa. Isaque pagou o dote. Jacó trabalhou. Davi cometeu ato de bravura. A história diz claramente que agora, quando o noivo, ele entrega o dote para ter acesso à esposa, ele retorna para a tua casa, para arrumar a casa, para logo após buscar a tua esposa. Olha o que eu falei, ele pega o dote, paga o dote, deu tudo certo, Rebeca já é minha esposa, então agora eu vou voltar até em casa, vou preparar a minha casa, preparar o terreno, e vou trazer a minha esposa para dentro da minha casa. Eu acho que você não está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite. Enquanto Eliezer voltava para anunciar
que já estava tudo certo, Rebeca ficava em casa, como esposa, se preparando para receber o noivo. Alguém já está entendendo? Eu pago o dote, volto para a casa do meu pai, vou arrumar a casa. Enquanto eu estou colocando as coisas no lugar, a minha esposa está se purificando. A minha esposa está se preparando. Porque a esposa não pode receber o noivo de qualquer maneira. A esposa não pode receber o noivo de qualquer maneira. Ela se purificava, vigiava com as suas vestes, vigiava com o teu modo de sentar, com o teu modo de falar. Ela se perfumava, porque ela em momento algum, ela queria a oportunidade, aleluia, de ser recepcionada pelo teu esposo e deixar de ser levada para casa. Você está entendendo o que Jesus está dizendo em cima da revelação da palavra de Deus? Ele fala, não turbe o vosso coração. Ou seja, fique tranquilo, fique em paz. Esquece as pelejas, esquece as provas, aleluia. Esquece as tribulações, os levantes, os disse-me-disse, as fofocas, as mentiras. Deixa falar, deixa se levantar. Só se mantém na posição, vai na marcha, porque eu sou contigo. Ela não olha para trás. Quando Jesus fala, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Pois na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, e retornarei para vos buscar. Mas quando eu subir, aleluia, na minha ausência, eu vou enviar a terceira pessoa da Trindade Divina, chamada Espírito Santo. Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir, aleluia, de forma ousada, aleluia, a pregar o Evangelho, a fazer missão, a pregar a palavra, a ganhar almas para o reino, encarar as dificuldades, os momentos de trevas, de penúria, aleluia. Nós não vamos retroceder, aleluia, porque nós cremos no poder da palavra. Há uma revelação em cima da palavra de Deus, aleluia. Não é história de pregador, não é técnica, não é artimanha de pregador, é a palavra de Deus revelada para aqueles que creem e acreditam na volta de Jesus, que em breve voltará para buscar a tua igreja. Ele está às portas, Ele está às portas. Ele derramou o teu Espírito Santo. Ontem, enquanto o pastor Iago Moura, ele ministrava, havia uma glória muito grande sobre esse ginásio. Hoje, mais ou menos, meio-dia e meio, tinha uma cantora que ela estava aqui, não estou vendo ela aqui, ela saiu. Ela estava sentada aqui. Ela estava sentada aqui, aquela jovem pegou o microfone para cantar. Numa simplicidade, numa humildade tão grande, começou a louvar. E a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. As cadeiras não estavam na condição que está agora, nem 1%. Mas houve-se uma manifestação neste lugar. E a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela repousa sobre a vida daqueles que têm intimidade com Deus. Daqueles que ficam ligados quando Deus está falando. Porque Deus fala através do louvor, fala através da oração,
fala através da simplicidade da palavra. A gente, quando senta para assistir os nossos irmãos que nos antecedem, a gente consegue ver a forma, a oratória, a eloquência, o conhecimento, como discorre bem a pregação da mensagem. Mas também tem aqueles que, com medo, e eles mesmos falam: irmãos, eu não sei nem pregar, nem falar direito. Realmente não sabem falar direito, não sabem pregar direito, isso na mente deles. Mas eles têm um negócio diferente. Tem um negócio, tem um quê na vida deles? Porque Deus, para usar, não precisa ser PhD. Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ler. Eu não posso vir para um altar como esse vazio. Eu não posso vir sem oração, sem consagração. Eu não posso vir sem conhecimento da palavra. Deus, Ele vai usar. Deus não depende de doutores, Ele usa doutores também. Deus, quando Ele quer usar, Ele usa também aqueles que dizem que não sabem, porque quem usa é Ele. A palavra é dEle, o louvor é dEle, a adoração é para Ele, tudo é para Ele. Ele está neste lugar, aleluia. Enquanto nós estamos na casa, há um mover do Espírito sobre este lugar. Deus está operando, já teve vários testemunhos, coisas maravilhosas, que coisas que Deus faz, como testemunho do nosso pastor aqui. Irmãos, eu fico maravilhado, aleluia. Sabe por causa de quê? Aleluia, tem pregador que ele prega com uma unção tremenda, não é eloquência, mas tem aqueles que não falam muito, mas falam pouco, mas em poucas palavras eles conseguem fazer com que Deus se coloque de pé diante do teu trono e derrame a tua glória sobre a tua igreja. Deus está neste lugar. Jesus falou: eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, e depois eu retornarei para vos buscar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz bem assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O tema do congresso: profecia para os últimos tempos. Profecia para os últimos tempos. E se nós entendemos e cremos no poder da palavra, que vivemos os últimos tempos na face da terra, se nós entendemos a interpretação daquilo que foi ministrado através do dote, porque Isaac pagou com ouro, com prata, mas teve um que pagou com sangue. Ele pagou com sangue.
Aleluia. Ele não merecia passar pelo que ele passou. Ele poderia desistir no meio do caminho, mas havia uma história que já estava escrita, havia profecia já profetizada sobre a vinda do Messias, o Filho de Deus. Em João capítulo 1 fala que ele é o Verbo, e desde o princípio ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Ele se desfez da sua glória, ele saiu do teu conforto para descer sobre a terra. E quando eu prego e falo sobre isso, eu entendo que é como se Deus olhasse para baixo e olhasse para mim e para você, que somos reclamões, murmuradores. Não pode passar por um ventinho, uma provinha, uma lutinha, que pensa em desistir, pensa em parar. Parece que ele olha para baixo e fala: eu vou descer na terra, eu vou passar por coisas piores do que eles, e vou mostrar que independente do que acontecer, eles são capazes de ficarem de pé. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, diz bem assim, presta atenção: Deus na tua fraqueza é mais forte do que todos os homens. Olha, Deus na tua fraqueza, Ele é mais forte do que todos os homens. Aí a palavra de Deus diz que Deus, quando Ele cria o homem, o que Ele fala? E façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem segundo a nossa imagem, a minha imagem e a minha semelhança. Aí ele fala lá na frente que Deus na sua fraqueza, Ele é mais forte do que os homens. Eu aprendo com isso, irmãos. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu fui criado por Ele, no momento de fraqueza e de dor, eu sempre terei um restinho de força para poder superar, para poder suportar e para poder não regressar, para poder não voltar para trás. Tudo bem que nós, por sermos seres humanos, por sermos 100% carne, nós temos o dom de ser campeões, conquistadores. Enquanto vivermos na terra como seres humanos, nós carecemos de necessidades. E as nossas necessidades têm que ser supridas de alguma maneira. Eu careço, eu tenho necessidade. Mas eu tenho que entender uma coisa. Meu amigo, obrigado pela sua ajuda. Eu tenho que entender uma coisa. Que independente do que eu querer e alcançar ou conquistar, nada daquilo que eu absorver para mim enquanto eu estiver na terra, eu não posso deixar tomar a presença de Deus sobre a minha vida. E esse é o cuidado que nós devemos ter, porque nós quando somos fiéis a Deus, quando nos mantemos debaixo da obediência, debaixo das potentes mãos de Deus, quando fazemos tudo aquilo que lhe apraz, como Ele quer, é normal, é automático as bênçãos nos acompanhar.
Se você é homem de oração, de jejum, de Bíblia, de palavra, tem compromisso com Deus, se prepare que as bênçãos vão recair sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas cuidado, cuidado e cuidado, aleluia, que tem bênçãos, se não vigiarmos, ela se torna maldição em nossas vidas. Nós temos que termos a sensibilidade de entender de quando algo que é material, que me alegra o meu coração, está interferindo na minha vida espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, fala que carne e sangue não herdarão os céus. Então quer dizer que eu vou conquistar, mas naquele grande dia, nada vai comigo. Então eu não posso deixar nada. Eu tenho que requerer e conquistar, mas eu não posso deixar a conquista tomar o lugar da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho que me preparar para a vinda do noivo, porque a igreja não é essas paredes, não é essas colunas. A igreja somos nós. A palavra de Deus diz que nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Isso aqui é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para glorificar e adorar, porque entende que a glorificação e a adoração a Deus é um combustível para que possa lhe dar vida até o dia da sua partida da terra. Crente que não ora, ele está morto. Crente que não lê Bíblia, ele está morto. Crente que não jejua, que não consagra logo dentro das tuas condições físicas, porque às vezes as tuas condições de saúde não te dá a condição de você jejuar. Mas crente que não cumpre os parâmetros do ensinamento da palavra, se torna morto. Assim como um carro, ele depende do combustível para que ele possa se movimentar. Assim também é a vida de um cristão, aleluia, para que ele possa caminhar de forma espiritual na face da terra, é necessário, aleluia, que ele crie esse doutrine e crie o compromisso de orar a Deus, aleluia. Tem gente que levanta pela manhã, aleluia, a primeira coisa que ele lembra é de abrir, aleluia, as mensagens que ele recebe, aleluia. Nós temos que aprender a nos doutrinar. Eu disse que enquanto, aleluia, o noivo ia preparar a casa, a noiva, ela se preparava para receber o noivo, aleluia. Se nós não orar, nós não estamos nos preparando. Se nós não ler Bíblia, nós não estamos nos preparando. Se nós não nos consagrarmos, nós não estamos nos preparando. Se nós não vigiarmos, nós não estamos nos preparando para a vinda do noivo. Jesus Cristo fala: eu vou para o Pai e vou voltar aleluia, para buscar a minha igreja, aleluia. Ele está dizendo claramente para mim e para você: eu vou para o Pai. Eu estou te dando a oportunidade de você se preparar para quando eu vier para buscar, você estejais preparado para subir comigo para o céu de glória. Meus irmãos, a igreja, aleluia, do presente século, eu entendo e creio por mim, aleluia, nós não participaremos da grande tribulação, nós não participaremos desse evento. Sabe por causa de quê? Aleluia, porque no arrebatamento da igreja, nós vamos estar glorificando e adorando, aleluia. Não podemos sermos ignorantes quanto aos que já dormem, que não têm mais esperança, quanto àqueles que já morreram. Dormir no sentido de morrer, eles não têm mais esperança, mas nós que estivermos vivos, aleluia, devemos estarmos atentos e preparados para a vinda de Jesus, aleluia, que em breve ele vai descer, ele vai voltar para resgatar a tua igreja.
testemunho que Deus ressuscita, como testemunho do nosso irmão. Quem aqui que não tem um testemunho para contar? É lógico que o versículo que eu vou falar aqui agora, vou falar de forma isolada, porque nós entendemos dessa maneira aqui. Em Mateus capítulo 24, 22, fala que se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos, eu abreviei aqueles dias. Quantas vezes que você quase foi abatido no meio da rua, um acidente, um afogamento, passou em meio ao tiroteio, e nada lhe aconteceu, você não teve sorte, Deus tinha projeto na sua vida, Deus tinha propósito, é por isso que você está aqui nessa noite. Nós não estamos aqui porque nós somos bonitinhos, é melhor do que ninguém não. Enquanto Satanás olhava para nós e falasse bem assim, olha, eu vou matar, Deus falava, não, eu vou dar vida. Enquanto tem pessoas que não acreditam em ministérios de pessoas, que não somam para que ministérios eles venham se desenvolverem, Deus, Ele acredita, Deus, Ele crê. Só para fechar, sempre quando eu prego, eu gosto de contar um pequeno testemunho, tenho 3 minutos. Quando eu falei com os irmãos, em você ter a sensibilidade, a intimidade com o Espírito Santo de Deus, de entender que quando você tem alguma coisa que está interferindo na tua vida espiritual, e você ter que pedir para Deus afastar aquilo, independente que vai causar desejo para a tua alma, mas que vai mexer com a tua intimidade espiritual, é necessário você se afastar. Eu me lembro que em novembro do ano passado, eu entrei em uma corretora, fiz um financiamento no apartamento na planta. O corretor também, ele era pastor também. Mas quando acabamos de fazer as negociatas, ele falou, pastor, ora aí. E a minha oração ela era uma só, Deus, eu sei que isso é um presente que o Senhor está me dando. Mas se isso for para interferir na minha vida espiritual com o Senhor, você pode arrancar, não faço questão. Eu não quero. É luxo, é legal, é bonito. Mas se for para mexer com a minha vida espiritual, se for para me separar do céu, porque eu não sou terreno, eu estou aqui só de passagem, pode tirar. E eu me lembro que deu uma entrada X para esse apartamento. Quando foi, eu paguei a parcela, além da entrada, eu paguei a parcela de dezembro, de janeiro. Em fevereiro, deu uma apertadinha. E eu falei que eu ia desfazer do negócio. E de repente, no outro dia, Deus deu um brado, mudou todo o cativeiro. E eu continuei pagando. Passou mais 4 meses depois. Eu entendi que eu estava trabalhando muito. Isso estava interferindo na minha vida ministerial. Porque eu já estou, apesar da cara de novinho, mas eu sou velho. Eu sou feio. Eu lembro que quando eu fui para a reserva em 2022 do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, na minha última patente dentro da minha classe, como capitão do Corpo de Bombeiro, tranquilo, suave, mas Deus nos deu uma habilidade, uma sabedoria para trabalhar, fazer outras coisas. E eu trabalho desde os meus 6 anos de idade, então eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a conquistar. E quando você aprende, você quer conquistar. Se o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, por que eu vou ficar esmolando? Eu não preciso disso. Eu tenho um salário X para mim. E eu falei com Deus quando eu saí do bombeiro, novo, eu falei, estou novo, Senhor, eu não posso parar. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque estressa, mexe com a nossa mente, ficar em casa parado. Ia lavar muita vasilha, muita roupa, limpar muita casa, cuidar de filho. Então a gente tem que fazer alguma coisa por fora. Porque o homem desocupado em casa, ele quer arrumar casa. Tem que fazer alguma coisa.
E eu comecei a trabalhar com o meu trabalho de consultoria, onde eu trabalho hoje com liberação de alvarás do Corpo de Bombeiro. Eu trabalhei, chefiei setores. E eu aprendi a trabalhar com lei. Tenho vários clientes hoje, graças a Deus. O Estado, ele me recruta de volta, só que ele me paga um valor X. Eu acho que é um valor muito inferior para aquilo que eu aprendi. Deus não me chamou para ser cauda, me chamou para ser cabeça. Deus não me chamou para andar atrás, não que eu queira ser melhor do que ninguém, mas Deus não me chamou para andar lá atrás, foi para andar na frente. E aquele trabalho estava mexendo com a minha vida. Eu comecei a trabalhar muito, acordava, tudo bem, eu orava, eu preguei, falei para o senhor acordar e orar, mas acabava de orar, às vezes, já estou pecando, lia alguns versículos da Bíblia, não tinha muito tempo mais, estava muito trabalho, tudo no celular, tudo rapidinho, já me ligava, dali eu resolvia, dali já caía na conta e eu ficava rindo à toa, o negócio estava bom demais, mas eu comecei a ver que estava interferindo na minha vida espiritual. E eu comecei a orar diferente, falei, Deus, se for para mexer com a minha vida espiritual, eu não quero voltar para o Estado, porque o Estado vai me prender, eu não posso viajar, não posso ir para a missão, não posso ir para campo missionário, não posso fazer nada, então eu quero, já tenho aposentadoria, eu quero trabalhar com liberdade, aonde eu estiver, estou no meio do mato, se tiver um Wi-Fi, eu vou lá e acesso o meu sistema e resolvo problemas. Não preciso ficar amarrado a Estado, a chefia mais. Eu peguei, não voltei, e tenho a liberdade de trabalhar, e sair quando eu quero, e voltar quando eu quero. Lógico, tudo em comum acordo com a minha esposa e meus filhos. Há 2 meses atrás, eu liguei para o corretor e falei, eu quero devolver o apartamento. Se eu pegar o que eu investi, já está bom demais. Se eu conseguir resgatar aquilo que eu coloquei, já está bom demais. E falo para vocês uma coisa, se eu não tivesse feito o negócio, estava tudo correndo muito bem, porque Deus não mudou as honrarias pela minha vida. Mas eu analisei sistema de governo, de país, de autoridade, tudo que está acontecendo, e eu falei, eu vou dar uma recuada. Eu estou juntando muito tesouro na terra e estou esquecendo do céu. É necessário nós entendermos quando coisas materiais que interferem na nossa vida espiritual, você tem que ter a capacidade e ser homem e mulher suficiente para falar, Deus, eu não quero isso, aparentemente é bênção, aleluia, mas se você não vigiar, se torna maldição na sua vida. E eu falo para vocês uma coisa sem medo de errar, a forma como Deus tem nos honrado na face da terra tem sido muito grande, aleluia, a cada ano que passa Deus me surpreende, aleluia. Eu falo sem querer bajular o pastor Moura, mas depois que eu comecei a trabalhar com ele, ajudando ele nessa obra missionária no Cimiso, o que Deus tem feito comigo tem sido coisa grande, irmãos. Aprende a semear em terreno fértil, aonde aparentemente, para muitas pessoas lá fora, olha para o Cimiso, não vê nada, mas eles não sabem o que o Cimiso tem para oferecer. Sabe por causa de quê? Quando há sinceridade no coração do homem em fazer a obra, aleluia, Deus projeta o homem lá para frente e honra o homem, aleluia, porque Deus conhece a sinceridade do coração do homem. Deus sabe quem é quem. Deus conhece você na calada da madrugada, no seu deitar, no seu levantar. Ele sabe os vídeos que você vê, aquilo que você faz, porque nada passa desapercebido aos olhos dele. Eu não posso, pastor Trovão, pagar de santo aqui no altar, e na madrugada eu ser um prostituto virtual, online, não posso. Nós não temos só que pregar a palavra, nós temos que vivermos a essência da palavra. As pessoas, quando vê você crescer, eles começam a te apontar, o que você fez, o que ele fez para estar lá, como que ele conseguiu chegar lá. Só para fechar, eu tive a oportunidade, a senhora vai cantar agora, desse ano ser um dos pregadores dos Gideões. Tive a oportunidade, mas antes de eu pregar nos Gideões, desde 2011, é fazendo propósito com Deus, é entendendo o projeto missionário,
que há vidas que necessitam ser alcançadas. E elas não vão ser alcançadas se eu e você não se dispor também a abraçar esta obra. E eu tive o prazer de estar em 2023, no Acre, com o vice-presidente do Gideões Missionário da Última Hora, pastor Adriano. Fomos no Acre, na Bolívia e no Peru, encaramos lama, empurramos carro, dormimos quase que na lama, dormimos assim, em casa eu durmo tranquilo, pastor Moura lá, aleluia, isso aí, dormir, você olhava assim, só o teto, a luz, o banheiro não tinha teto, só de madeira, aquela famosa privada, eu falei, meu Deus do céu, 2023, o ano passado nós fomos para o Iapoque, visitamos umas 15 aldeias indígenas. O testemunho contado aqui hoje, por um irmão, foi contado a respeito como é no campo missionário. Em casa, o irmão deu o exemplo da água. Eu estive agora em Laguna, lá onde o pastor Regis Silva, ele está lá, através dos Gideões, fazendo missão lá. A água que tem lá, a água que ele toma, ele tem que pagar R$14 em cada galão de água. São 40 galões por mês. A água que tem lá, essa água que ele usa para lavar do pescoço para cima, porque a água que eu tive lá 2 dias, estou voltando agora lá o mês que vem, ficar 4 dias lá de novo lá. A água, se você passar no rosto, passar no olho, na boca, ela resseca, muito sal, muito sódio. Os campos secos, os animais morrendo de sede e de fome. Quando você põe o seu pé no campo missionário, amém. Amém. Quando você põe o pé no campo missionário, a sua vida ela muda. Você passa a dar valor mais o pouco que você tem. Aprenda a valorizar o pouco que você tem. Não espere Deus te levar você à penúria, para você entender que aquilo que você tem, apesar de pouco, tem valor. E Deus sabe a necessidade. A palavra de Deus é clara. O justo nunca, jamais mendigará o pão. Irmã Neide Ferreira vai estar cantando agora, a cantora. Ferreira Neide, não, é Rama. Neide Ramalho. Que bênção, glória a Deus. Ela vai estar louvando a Deus. Que Deus possa abençoar a igreja, o pastor Moura, a tua família, a todos os pastores, pregadores, cantores, a todos os irmãos que estão aí disponíveis a adorar a Deus conosco até o fim desse evento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva